O apóstolo João recebeu do Senhor Jesus uma missão muito importante, que foi escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas eram as igrejas mais influentes daquela região naquele tempo. E também nós podemos traduzir, né, essas 7 igrejas também por 7 qualidades de cristãos, de crentes, né? E é uma mensagem de Jesus, uma mensagem pessoal dele a essas igrejas e também a todos nós, né, de uma maneira individual. E essas cartas, elas eram classificadas, né, eram divididas em 4 partes: elogios, críticas, advertências e promessas. Bem, essa igreja que eu vou estar falando agora corresponde à igreja de Filadélfia, né? A 6ª carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era a igreja eleita, né? A igreja fiel, a igreja dos escolhidos, né? E nós vamos saber por que ela é essa igreja escolhida, né? Porque ela é a igreja que vai fazer parte do arrebatamento. Então, é a igreja que todos nós, né, desejamos ter as características dela em nós. Então, aqui, né, o Senhor Jesus, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, né? Então, assim, essa mensagem ao anjo da igreja é ao pastor da igreja, ao ministro, né, da igreja. Isto diz o que é santo e verdadeiro. Ele está dizendo dele mesmo. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então Jesus aqui está falando, né, sobre a sua linhagem messiânica, né? Quando ele fala de Davi, ele está falando da sua linhagem messiânica. E a chave que fala sobre a autoridade, né? Então, Jesus, ele estava dizendo que ele é um legítimo filho de Davi, né? Digno de assumir esse trono, né? E debaixo, né, herdeiro das promessas que Deus fez a Davi, de que haveria um descendente, né, de Davi que regeria toda a terra, governaria desde Jerusalém toda a terra. E este é Jesus, né? Que além de ser um filho de Davi, ele é o filho de Deus. Então, aqui diz que ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, aqui está dizendo que essa chave de Davi corresponde também ao reino de Deus, ao seu reino, né? Ele permite o acesso e também pede o acesso, né? Aqueles que não são achados dignos, né? Então aqui Jesus, ele se apresenta aqui, né, como um mordomo, né? O mordomo tem as chaves, né? É claro que ele é muito mais do que um mordomo. Mordomo porque existe uma palavra em Isaías capítulo 22, versículo 22, que fala sobre Eliaquim, filho de Ilquias, que ele foi constituído ali como um mordomo, né, da casa de Davi, ali no reinado de Ezequias. E ele foi ali constituído ali, né, para administrar as coisas do reino, né, facilitar o acesso, impedir. Então, assim, Eliaquim, ele tipifica Cristo. Então, Cristo, ele é esse que facilita a todos nós, né? Ele que nos permite a essa entrada, esse acesso no reino de Deus. Então, aqui diz, ele tem essa autoridade, né? A chave, ele tem a autoridade de permitir isso. Eu sei as tuas obras, ou seja, eu sei os teus frutos. Jesus está dizendo a essa igreja, eu sei o teu trabalho, aquilo que você tem feito pelo meu reino. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ou seja, uma oportunidade divina, e ninguém a pode fechar, né? Então, diante dessa igreja, dessa qualidade de crente, existe sempre uma porta aberta, uma oportunidade de quê? Da pregação do evangelho, né? Ninguém pode fechar, né? Também fala, né, sobre ali essa questão das bênçãos divinas, né? Essa oportunidade de viver
né, ali de ultrapassar, esse poder ali de ultrapassar, né, oportunidades, né, de viver novas oportunidades, além de viver questões do reino de Deus, a pregação do evangelho, mas também de viver oportunidades, né, e nada pode ser impedido. Então aqui está dizendo, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus está dizendo que a característica dessa igreja, né, desse tipo de crente, é a pouca força, né? São pessoas, né, que têm muitas dificuldades, né? E essas dificuldades nós sabemos o que elas são. São muitas perseguições, né? As perseguições, elas têm assim poder de nos assim enfraquecer nesse sentido de avançar, né? De avançar, de ir num ritmo rápido das coisas, né? Por quê? Porque é difícil, né? O sistema desse mundo está nas mãos de Satanás. Então é muito difícil, mas a força verdadeira dessa igreja está em não negar o nome de Jesus. Então, por ela se manter ali, né, firme, mesmo com pouca força de realizações, mas firme nessa convicção ali de não negar o nome de Jesus, então isso faz, né, com que ela seja essa igreja eleita, essa igreja escolhida. Então, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, nós vemos aqui, né, um conflito, né, entre os da sinagoga de Satanás e a igreja de Filadélfia, né, essas pessoas ali, né, que se dizem judeus, que estão, na verdade, a serviço de Satanás, né? Essas pessoas, nós vemos desde da era da igreja primitiva, uma perseguição intensa em relação aos judeus não reconhecendo Jesus como Messias, né? E sempre prejudicando, né, a igreja, o desenvolvimento da igreja do Senhor, né? Trazendo perseguição, impedindo ali os trabalhos da igreja, né, dizendo que Cristo não é o Messias e que as práticas da lei, elas precisam ser observadas, os ritos da lei, né? Então, está sempre ali, perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Mas aqui fala que os que se dizem judeus e não são, mas mentem, né? Então, assim, é um povo, né, que está achando, né, que está agradando a Deus, adeptos do judaísmo, vamos dizer assim. Hoje em dia tantas pessoas, né, querem estar adeptas do judaísmo, mas na verdade essas pessoas não têm nada de judeus, não estão servindo a Deus, né, verdadeiramente. Então aqui essas pessoas, elas vão adorar prostrado aos pés dessa igreja, sabendo que o Senhor a ama. Então aqui fala de uma exaltação do Senhor Jesus. Isso aqui é uma promessa, é algo muito sério. Algo que aconteceu no passado, mas continua acontecendo. Continua acontecendo. Essa perseguição em relação àqueles que se opõem a Jesus como Messias e não reconhecem, não aceitam. E muitas dessas pessoas estão com o objetivo de entrar dentro das igrejas para conquistar território, para fazer mudar ali a mente das pessoas, né, que fazem parte ali da fé em Cristo Jesus, para abandonar a Jesus e fazer com que a igreja do Senhor se torne um modelo judaico,
antigo. Fazer com que a igreja esqueça do nome de Jesus, ele como cabeça, como líder da igreja. Será que você já viu isso? Você consegue reconhecer isso acontecendo nos dias atuais? Né? Tudo por quê? Porque eles têm esse objetivo de destruir a igreja do Senhor Jesus, colocando os ritos que para nós não significa mais nada, porque o sangue de Cristo nos comprou para Deus, nos justificou diante de Deus. Então, os ritos da lei não significam mais nada. A circuncisão não significa mais nada para nós. Né? E tantas outras coisas das práticas da lei. Nós recebemos a verdadeira liberdade para servir a Deus em Cristo Jesus. E essas pessoas que se dizem judeus, elas estão aí com o objetivo de destruir a igreja do Senhor Jesus, porque eles não aceitam Jesus como Filho de Deus. Então você deve reparar muito bem o que está acontecendo. Se o lugar onde você está, né, Jesus como cabeça já não é mais. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então aqui está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, da minha perseverança, também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então está dizendo que aqueles que guardam, né, com paciência, com perseverança, né, aguardando no Senhor Jesus, né? Então aqui está dizendo que o Senhor vai guardar essas pessoas, todas as pessoas que perseveram. O Senhor Jesus, ele promete guardar, né? E não há nada que possa ali prejudicar, né, a salvação dessas pessoas. Nada. Então está dizendo aqui, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Está falando sobre a grande tribulação. É aqui que nós vemos que essa igreja é a igreja eleita. É a igreja que vai ser arrebatada. Porque a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que vai ser poupada da grande tribulação. Né? É sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Né? Então aqui está dizendo que neste momento, né, o Senhor ele vai proteger essa igreja de viver esse momento, né, caótico que a terra vai estar passando. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus aqui está fazendo uma advertência. Olha, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. A coroa fala, né, a honra que o Senhor Jesus nos dá, né? Ele nos honra com a salvação. Então, cuidado. Aqui está dizendo que é possível. Existem pessoas, né, que estão ali tentando prejudicar a nossa salvação, tentando nos impedir de herdar a nossa salvação e tomar, né, esse presente de Deus na nossa vida. Então tome cuidado, isso aqui é uma advertência. Toma cuidado. Não negligencie sua vida espiritual. Né? Não negligencie o seu chamado. Porque o povo eleito, aqui a igreja eleita, é a igreja que ela não se importa com a sua própria vida, né, em conquistar coisas desse mundo, mas ela se importa com o reino de Deus, né, e ela faz a vontade do Senhor Jesus, independente, né, de qualquer coisa que aconteça.
Ao que venceu, farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Então aqui é uma promessa do Senhor Jesus, que ele vai fazer coluna, né? Coluna no templo de Deus. Né? É interessante aqui, por fim de conhecimento, que a cidade de Filadélfia foi uma cidade, né, que ela sofria constantemente abalos sísmicos, né, tanto que séculos à frente ela foi completamente destruída, né, ela está ali naquela região da Turquia, então ela foi completamente destruída, né, com um forte terremoto, né, então assim, essa igreja ali, né, essas pessoas ali que sofriam, né, com essas questões de terremoto, também tinha ali, era uma zona vulcânica, era conhecida também como a terra fumegante, né? Então as pessoas ali estavam, né, sempre preocupadas com a questão da estrutura, né? Então Jesus faz uma promessa: olha, eu vou fazer com que vocês sejam colunas firmes na cidade do meu Deus, no templo do meu Deus. Então olha que promessa especial do Senhor Jesus a todos nós, né? Que nada poderá abalar, porque o reino de Deus não pode ser abalado. Então estaremos firmes, né? E aqui o Senhor termina, né, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa mensagem que o Espírito diz à igreja é a interpretação, né, de tudo isso que ele colocou nessa carta. Né, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Senhor está falando, né, nesse momento. Né, o significado, o sentido de cada um desses símbolos, né, dessas visões, né, desses itens aqui descritos, né, nessa sexta carta à igreja de Filadélfia. Bem, eu termino, né, esse vídeo dizendo para que você seja essa igreja, né, fiel, né, a igreja que vai se encontrar com Cristo nos ares, a igreja eleita, a igreja amada pelo Senhor Jesus, a igreja que aqui, né, ela não recebeu nenhuma crítica, né, porque o Senhor conhece o seu trabalho, né, conhece a sua obra, conhece os seus frutos. Então, que as características dessa igreja, né, possam ser encontradas, né, em todos aqueles que almejam estar com Cristo e viver, né, esse reino inabalável, esse reino eterno. Amém?